Olá, vamos iniciar então o conteúdo de Zero Conditional. Zero Conditional, tá? Que a gente chama de condicional zero. Ela é a primeira condicional dentro de 4 condicionais, certo? Temos aí no inglês a Zero Conditional, a First Conditional, a Second Conditional e a Third Conditional. A zero, a primeira, a segunda e a terceira. Tá? Então a gente vai hoje dar uma olhada aí na Zero Conditional. Para quem ainda não entendeu pela palavra o que é uma condicional, são espécies de expressões nas quais você tem uma dependência de algo, de uma condição, para obter uma consequência ou um resultado. Como assim? Sei lá, você diz, eu só vou para a festa se minha mãe deixar. Então, essa frase é uma condicional, ela depende da condição de sua mãe deixar para que você vá para a festa. Ou você vai dizer assim, a gente volta a ter aula presencial se acabar acabar a pandemia. Um exemplo aqui. Então, se é uma condição e voltar às aulas seria o resultado. Então temos aí a condição e o resultado. Então sempre em uma frase condicional tem essas duas peças que se encaixam, a condição e o resultado, certo? Então, para que uma frase seja condicional, para que ela seja uma if clause, que a gente chama também, ela tem que ter o if. If é a expressão central de uma condicional. Então, nesses dois exemplos que eu dou para vocês, as primeiras frases a gente encontra o if. Nessa frase, if you leave ice in the sun, it melts. Já começa com if. The ice melts if you leave it in the sun. If I get angry, run. If I get angry, né? Então, tem outra. Run if I get angry. Então, são frases bem parecidas. Temos aqui apenas duas frases diferentes, construídas de duas formas diferentes, que eu vou explicar depois por que eu escrevi dessa forma. Mas vocês percebem que em todas essas construções a gente tem o if. E se a gente colocar, se a gente prestar atenção, o if é equivalente a essa palavrinha se, né? Se tal coisa, tal coisa. Se algo acontecer, então algo acontece. Portanto, temos aí na Zero Conditional uma coisa que é a certeza. A Zero Conditional, ela expressa certeza. Por mais que ela seja uma frase de condição, nela a gente tem um nível de certeza altíssimo do resultado, certo? Da consequência. Por isso que eu coloquei até a primeira frase é a frase que resume o nível de certeza que a gente tem em usar a Zero Conditional. Quando eu falo if you leave ice in the sun, it melts. Se você deixar o gelo no sol, ele derrete. Então, tem a probabilidade de você deixar um gelo no sol e ele não derreter? Então temos uma certeza aí absoluta que se eu deixar o gelo no sol, ele derrete. Mas para isso eu preciso deixar ele no sol. Então temos a condição de deixar ele no sol. Mas se eu fizer isso, é certeza que ele vai derreter. Aí temos uma seguinte frase que é: se eu ficar bravo, corra. Então é uma certeza que se eu ficar bravo, corra, porque algo vai acontecer. Algo não muito agradável. Então aí tem um aviso, né? Para que isso aconteça, para que essa frase aconteça, ela é dividida principalmente na condição primeira condição, né?
e depois a gente tem o resultado. Nesse caso, se a gente tem primeiro a condição e depois o resultado, a gente separa com vírgula, tá? Ó, a condição, se você deixa o gelo no sol, vírgula, ele derrete. Se eu ficar zangado, vírgula, corra. Então, quando eu coloco nessa estrutura, primeira condição, depois o resultado, eu sempre separo com vírgula. Primeira condição, vírgula, resultado. Se eu escrevo a frase ao contrário, eu não preciso da vírgula, mas aí eu tenho que escrever primeiro o resultado e depois a condição. Por exemplo, eu já estou falando que o gelo derrete, então já é o resultado, se você deixá-lo no sol. E aí seria a condição. The ice melts if you leave it in the sun. You leave it in the sun. If you leave it in the sun, se você deixá-lo no sol, o gelo derrete. Então temos aí duas estruturas. Uma que a gente vai usar vírgula e uma que a gente não usa vírgula. Então, relembrando, eu uso a vírgula quando eu uso primeiro a condição e depois vem o resultado. E não uso a vírgula quando primeiro escrevo o resultado e só depois eu falo da condição. Ok? Seguindo em diante, para efeito gramatical, devemos perceber que na zero conditional, tanto a frase de condição como a de resultado, nesse primeiro exemplo, estão no presente simples. Tá? Então é algo marcante. A zero conditional vai usar condição e resultado no presente simples. Ou, como no segundo exemplo, if I get you angry, run. Temos uma frase no presente simples e a outra no imperativo. Ou seja, há um conselho ou uma ordem a outra pessoa, dependendo da condição, certo? Por exemplo, se começar a chover, abra o guarda-chuva. Como assim, professor? Estou lhe dando um conselho, que se começar a chover, abra o guarda-chuva. É certeza que você vai abrir esse guarda-chuva porque você não quer se molhar. Então eu uso a zero conditional, tá? Expressa certeza, expressa uma condição e um resultado certo e geralmente é expresso sempre no presente simples e presente simples ou presente simples e imperativo. Ok? Qualquer dúvida relacionada a esse conteúdo, entre em contato comigo. É um conteúdo que, se você prestar atenção em cada detalhe da explicação, você vai conseguir responder à atividade, mas se não conseguir, estou aqui para ajudá-los, tá? Até mais.